Meus amores, nessa nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar estudando sobre os povos africanos no Brasil, certo? Nós estudamos sobre os portugueses quando chegaram no Brasil, né? Estudamos todo esse processozinho. Agora nós iremos ver os povos africanos no Brasil. Como foi que eles vieram? Né? De que forma? Então agora nós vamos compreender isso. Vocês observam algumas imagens aí de pessoas trabalhando. Na primeira imagem nós vemos os negros, né? Um trabalho bem braçal, bem pesado. E na segunda imagem nós vemos as profissões, né? Que nós temos hoje, algumas das profissões. Ok? Então aí nós estamos vendo sobre os trabalhadores do passado e no presente. A escravidão dos povos africanos. A África, naquele tempo, era habitada por diferentes povos. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-los em Portugal. Os africanos eram trazidos, né, os povos africanos, para serem escravizados em Portugal, ou até mesmo comercializando a venda de escravos, de pessoas, né? Nessas inúmeras viagens, navegadores portugueses aproveitaram para quê? Para atracarem seus navios e explorarem os novos territórios. A África, naquele tempo, era habitada por diferentes povos, como a Prozinha já falou, né? Naquele período, era bastante comum, entre diversos povos africanos, a prática da captura dos cativos de guerra. Quando o reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, lhe era permitido o quê? Escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e capturaram, né, africanos para comercializá-los em Portugal, como eu falei. Os historiadores acreditam que, durante um período em que houve escravidão no Brasil, entraram no país cerca de 4,8 milhões de escravizados africanos. O comércio de escravizados ficou conhecido como tráfico negreiro. E aí vocês podem observar nessa imagem, né? Os senhores e os escravos, até crianças eram escravizadas, né? Eram separados dos seus pais, né? Vendidos para outras famílias para também trabalhar. Os escravizados vinham de várias regiões da África. Aí vocês podem observar, né, nesse mapa, as principais rotas do tráfico negreiro, tá bom? Aqui nós observamos aqui de acordo com o tráfico de escravos para as Américas. Nós vemos nessas setinhas azuis, tá? Ó, que demonstram. Tráfico de escravos para o Oriente Mediterrâneo. A gente vê nessas partes aqui que está vermelha, setinhas vermelhas, ok? Os europeus se interessaram pela compra de escravos. Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes se separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo. Por isso, no Brasil, os recém-chegados não se entendiam, pois nem falavam a mesma língua, né? Era uma estratégia, né, dos traficantes manter os escravizados falando em línguas diferentes. Quem falava a mesma língua não ficava junto para que eles não pudessem se comunicar bem. Os escravizados lutaram contra a escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiram contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis. Fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produzia era deles.
Ou seja, eles produziam para os outros, né? Eles não trabalhavam para eles e nem recebiam por isso, só apenas se alimentavam e mal. As influências africanas no modo de vida brasileiro. Hoje podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, em crenças, nas danças, na música e na culinária. Língua, o português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas das línguas africanas. Por exemplo, neném, moleque, samba, batuque, canga, dengosa, maribondo e etc. Também as músicas e danças, a música e a dança de origem africana são influências muito fortes no Brasil. Nós herdamos deles ritmos como o batuque, o samba, o maracatu, a gafieira e também instrumentos musicais como os bongos, o berimbau, o pandeiro e etc. Lutas e esportes. A capoeira inicialmente era uma forma de luta que os escravizados praticavam. Nela, partes do corpo, como mãos e pés, tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. Hora da atividade, meus amores. Vamos caprichar? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom?